Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro com a gente aqui no estúdio. Tudo bem, Heródoto? Tudo jóia. Que certo. pena da Gal, né? Pena também. É uma pena, Tô mas fã tem da- muita coisa boa ainda no nosso festival. Mas fazia artistas tempo que eu não ouvia incríveis. falar dela de apresentações públicas. Ou estou enganado? Eu também não tô lembrada, não. As últimas apresentações da Gal Costa, não tô É? lembrada, não. Eu lembro que eu a vi numa virada cultural, mas há muitos anos. Mas, assim, desde o retorno aí de alguns shows da pandemia, não lembro quais foram os últimos dela. Pelo menos por aqui em São Paulo. E você, Heródoto, tá pensando em comprar um imóvel? Não tô, mas Não? eu, como ando por aí, a gente fica olhando as coisas e acho que é um fenômeno que tem em todas as cidades brasileiras, que é aquele lançamento de um prédio. Vou fazer um lançamento de um prédio, não igual aquele de Nova York. Lembra que aqui em São Paulo tem um apartamento com 10 metros quadrados? Aham, Em a São gente Paulo tem fez. em Nova York tem um com 7 metros quadrados. Sabe quanto custa o aluguel? R$3.400 em Nova York. Então as pessoas... 7 metros quadrados? Não tem banheiro, banheiro é coletivo. Caramba. Mas é brabo, né? Agora, estou Partiu. pensando o seguinte, estou pensando nos lançamentos. Então, muitas vezes a pessoa compra na planta, que é uma maneira mais suave de financiar o imóvel. Ocorre que tem o seguinte, quando a gente compra na planta, o imóvel vai ficar pronto depois de 2 anos, às vezes 3. E se acontecer um problema no meio do caminho? Se eu perder o meu emprego? Ou se eu não tiver seguro uma poupança, eu não puder pagar as prestações? Né? Porque a prestação não é só aquela mensal. Tem também aquelas semestrais. Não é verdade? E essas semestrais, elas são corrigidas pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que cresce mais do que a inflação. Normalmente cresce mais. Aí o cara não pode pagar. O que ele faz? Devolve para a construtora? Se ele devolver, ele vai perder pelo menos 50% daquilo tudo que ele investiu. Né? Para fazer o chamado distrato. Olha, não quero mais, não posso mais pagar, vou devolver. Então, uma saída melhor que essa, do que devolver, seria tentar vender o seu imóvel, a sua dívida, o contrato, para uma outra pessoa. Talvez aí a pessoa possa conseguir, por exemplo, recuperar 80% daquilo que ela colocou. Agora, é bom saber também o seguinte, quando a gente compra nas plantas, é o próprio comprador que está financiando a construtora, né? Porque quando o móvel é entregue, ele pagou mais ou menos 20% do valor do imóvel, e os 80% depois ele vai ter que se acertar com o banco. Aí vai financiar com o banco, com a Caixa, sei lá com quem, Isso. para pagar durante um certo tempo. Agora, precisa de duas coisas, então, tomar cuidado para saber se tem dinheiro para aguentar pagar um investimento de longo prazo. E segundo, para ver o seguinte, para ver se os índices são compatíveis com a inflação. E a solidez da construtora também, porque se der um problema com a construtora no meio do caminho, a pessoa também morre com prejuízo. Também, aí vai parar tudo na justiça. É. Mas tem um detalhe interessante, é o seguinte, muita gente compra um imóvel na planta, não é para morar, não. É para vender depois. Investir, né? Investir. Às vezes dá certo. Né, você compra na planta, depois o bairro cresce, ou passa o metrô, ou sei lá, acontece alguma coisa boa no bairro, você comprou por 10 e está para vender por 15. Mas acho que a maior parte das pessoas compra para morar mesmo. Então precisa tomar realmente muito cuidado aí com esse tipo de investimento. E Heródoto, tem um detalhe ainda que as pessoas precisam se programar e deixar uma reserva, porque quando o apartamento é entregue na planta, vem sem piso, sem lustre, sem armário, sem nada, vem pelado, né? Então, assim, tem que ter uma grana ali para complementar a obra depois, né? E você sabe qual é a justificativa de algumas construtoras? Não, as pessoas querem dar o seu acabamento pessoal. É isso. A sua carinha, quer dar sua carinha pro apartamento. Porque se a gente bota um azulejo branco, aí o cara vai querer um azulejo cor-de-rosa, não é verdade ou não? Né? Boa E aí desculpa fica essa. boa desculpa, belíssima desculpa. Vai querer colocar piso ou não vai querer colocar piso, se vai ser de madeira, se não vai ser. Então fica aí por sua conta. Muito bem, são 7h57. O toque pessoal do Heródoto Barbeiro continua com você, que está em São Paulo. Toque pessoal que ele falou. É, Toque, você dá é, sua você carinha, vai- Mas assim. aumenta o salário. Aproveita essa deixa, Heródoto.